este apontamento de reportagem. Voltamos dentro de instantes novamente para abrir as linhas e ouvir, portanto, o parecer dos moçambicanos, o que se lhes oferecerá, comentar em torno deste pronunciamento de Venâncio Mondlane ontem na sede do partido Anamola. Até já. Então hoje vamos aproveitar e esclarecer tudo isso como um ponto prévio. Primeiro, como vocês sabem, no final de março nós houve uma sessão do Conselho de Estado que não foi comunicado à imprensa, mas fazia parte da agenda do Conselho de Estado, que era uma decisão ou posicionamento do Conselho de Estado relativamente a um pedido da Procuradoria da cidade de Maputo, que era para o Venâncio Mondlane ser ouvido num processo que está em curso, que vocês conhecem, do assassinato do advogado do povo Elvino Dias. E o que acontece é que a Lei Orgânica do Conselho de Estado, no seu artigo 16, diz que o membro do Conselho de Estado não pode ser ouvido como testemunha, como declarante ou como perito numa intervenção judicial sem autorização do Conselho de Estado. Espero que isto elimine todas as dúvidas. O que acontece não tem nada a ver com a retirada de imunidade, tem a ver com um procedimento da Lei Orgânica do Conselho de Estado em que os membros deste órgão, para serem ouvidos num processo judicial, deve haver uma autorização prévia para eles serem ouvidos. Só isso. Não é retirada de imunidade. A retirada de imunidade, na Lei Orgânica do Conselho de Estado, está no artigo 15, que tem vários itens. O que estou a dizer está no artigo 16, que tem a ver com intervenção em processo judicial. Portanto, fica claro para toda a gente, hoje não pode haver mais dúvidas, não houve nenhuma retirada de imunidade, houve apenas uma autorização para ser declarante num processo que está em curso na Procuradoria, que tem a ver com o assassinato de Elvino Dias. Apenas isso. E fica claro agora, penso que não vai gerar mais confusões em relação a isso. Bom, agora, o que eu queria partilhar convosco ainda em relação a essa matéria é que estou um pouco desiludido. Estou um pouco desiludido com a justiça ou o nível de podridão em que a justiça moçambicana alcançou. No dia 24 de março, espero não me estar errada a data, mas foi no final de março, o Conselho de Estado, quando convocou os seus membros para aquela sessão, tinha colocado uma nota na convocatória. Penso que hoje vou partilhar isso. Eu não tinha partilhado na minha página, mas vou dizer à minha equipa para partilhar na minha página. Tinha colocado uma nota na convocatória que era um assunto confidencial. E tem lá um carimbo do próprio Conselho de Estado a dizer que a agenda era confidencial. O que isso quer dizer? Que os membros do Conselho de Estado não deveriam partilhar com a imprensa ou nas redes sociais aquela agenda daquela sessão. Isso nós cumprimos. É por isso que eu próprio, algumas pessoas ficaram um pouco interrogadas quando me viram no Conselho de Estado, sem que habitualmente, como tenho feito, informasse aos seguidores. Mas estava a ter uma posição de lealdade em relação ao pedido que foi feito de tornar aquela agenda confidencial. Por isso, eu limitei, naturalmente, também a cumprir e ser leal. Infelizmente, quando chegamos àquela sessão do Conselho de Estado, já estava lá montada a imprensa oficial, e a imprensa oficial estava a acompanhar exatamente todos os pontos da agenda. Primeiro ponto, de falta de lealdade, de falta de seriedade das pessoas que nos mandaram convite. Esse é o primeiro ponto. Segundo, negociamos para ser ouvido hoje em declarações relativamente ao processo de Elvino Dias, e a Procuradoria da cidade também nos pediu, olha, para não haver uma situação que possa, até certo ponto, criar algum rebuliço à volta da Procuradoria, pediram-nos que nós não anunciássemos nas nossas páginas que hoje eu seria ouvido na Procuradoria. Na boa-fé, de fato, evitei publicar a notificação. Só que é a mesma Procuradoria
que depois passa esta informação para o Jornal Notícias. O Jornal Notícias passou esta notícia em público. E eu hoje partilhei com a procuradora que estava lá, não vou aqui dizer o nome, a procuradora e os inspetores, eu partilhei com eles o meu desalento, o meu desapontamento com a podridão que está-se a tornar a nossa justiça e também para o precipício em que está-se a levar este país. Um jornal de maior circulação em Moçambique, um jornal público, um jornal sustentado pelo Orçamento Geral do Estado, com dinheiro público, o dinheiro que vem do bolso de cada um de nós, a entrar num jogo político tão primário, tão vil, tão porco e tão sujo como este. Portanto, aproveito mesmo dizer aqui que a edição do Jornal Notícias foi sujo, foi porco, foi vil, foi demasiado reles ao fazer a publicação daquela notícia. Se eles não o foram, então eles devem ser mais específicos na notícia e dizerem qual foi a fonte daquela informação. Se a fonte daquela informação foi a Procuradoria, isso vai ser muito bom, porque a Procuradoria nos garantiu hoje, quando eu coloquei essa situação, que da Procuradoria não vazou nenhuma informação sobre esta matéria. Então, se o Jornal Notícias se sentir ofendido nisso, então que divulgue a fonte da Procuradoria que passou de forma desleal esta informação. Então, este é o ponto prévio que eu queria partilhar convosco antes de entrarmos para as matérias de hoje. Mas provavelmente alguns de vocês já estão satisfeitos com o ponto prévio, porque era das coisas também que muito era debatida por aí. Agora, matérias que eu acho importantes e que foram motivo fundamental desta convocatória tem a ver com 3 documentos que nós submetemos hoje a várias entidades. A primeira foi a submissão que nós fizemos à Procuradoria-Geral da República para que esta Procuradoria pudesse fazer o chamado impulso para requerer a apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade de 2 decretos, que é o Decreto 9/2026, de 27 de março, e o Decreto 6/2026, de 23 de março. Estes 2 decretos vão sendo muito debatidos. Genericamente, falam das tais regalias dos presidentes da República após funções. Não é? O que nós pretendemos aqui? Houve muito debate, não restam dúvidas, vimos debates em que as pessoas levantam o aspecto ético, o aspecto moral, que também estamos de acordo. Outros debates que levantam as questões ligadas à racionalidade econômica, também estamos de acordo, fizeram contas, quanto custam os carros, quanto custam as viagens, tudo isso é importante. Mas penso que é muito mais importante do que levantar o aspecto ético, o aspecto moral, o aspecto da racionalidade econômica, levantar as questões legais. Porque é exatamente isso que eles fizeram também, foi usar um instrumento legal para garantir certas regalias. Então, a forma mais adequada, ajustada, é usar também instrumentos legais para interpelar isso. Então, isto é que estava em falta, é por isso que aqui entramos nós. Qual é a interpelação que nós queremos fazer? O Procurador da República tem prerrogativa de interpelar ou de submeter diretamente ao Conselho Constitucional um pedido de declaração de inconstitucionalidade de qualquer norma. Nós não temos. Então, o primeiro passo que fizemos foi submeter este documento a solicitar para que seja o próprio Procurador-Geral da República a dar este impulso. E depois nós fundamentamos por que nós achamos que ele tem que fazer isso. Primeiro, no Decreto 9/2026, de 27 de março, este decreto, primeiro, na fundamentação tem um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Daquelas coisas que se dizem que há erros que tu cometes em engenharia, tu chumbas no primeiro ano. Há erros também que tu cometes em direito, chumbas no primeiro ano. É o que aconteceu com este decreto. Logo no preâmbulo, este decreto diz que
ao abrigo da linha F do número 1 do artigo 203 da Constituição, o Conselho de Ministros, digamos, aprovava os direitos e os deveres dos antigos chefes de Estado. Primeiro, o artigo 203 da Constituição da República, na sua linha F, a linha F diz que, dentro das competências do Conselho de Ministros, diz que uma das competências é promover e regulamentar a atividade econômica e dos setores sociais. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é a essência do decreto. Então, logo a partida, se você está a querer apresentar uma norma, mas logo no fundamento da norma, você faz citação de um artigo totalmente desfasado, prejudicou a norma toda. Então, são daquelas coisas que os professores de direito dizem que você chumba logo no primeiro ano, prescreve e tem que voltar a fazer o exame de admissão. Então, os assessores do Conselho de Ministros aqui, eu acho que, no mínimo, devem levar um puxão de orelhas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, dentro das competências exclusivas da Assembleia da República, é onde este tipo de direitos é tratado. Não é o Conselho de Ministros que deve tratar, nem o Presidente da República, que deve, de forma nenhuma, propor normas ou aprovar normas que têm a ver com direitos e deveres dos chefes de Estado ou dos antigos chefes de Estado. Esta é matéria exclusiva da Assembleia da República, por duas razões. A primeira é que a lei que sustenta, quando nós dizemos que estamos a fazer uma regulamentação, significa que nós estamos a dizer que já existe uma lei. E o regulamento o que vem fazer? Vem mostrar os procedimentos de como alguns direitos já descritos na lei podem ser alcançados. Mas a regulamentação não pode ir para além dos limites estabelecidos pela lei. E neste decreto do Conselho de Ministros, introduzem-se novos direitos. Criam-se novos direitos. Logo, o Conselho de Ministros está usurpando competências que são exclusivas da Assembleia da República. Portanto, primeiro, há um problema formal, que é um problema de uma fundamentação desastrosa do ponto de vista técnico. Segundo, a usurpação de funções exclusivas. Atenção, volto a dizer, funções exclusivas da Assembleia da República. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nos artigos 13 e 14, existe uma forma simulada que foi arranjada para se falar de subsídio de férias. Quando se fala de estar 30 dias em que o ex-chefe de Estado pode viajar com seus assessores e que tem um conjunto de direitos associados a esse período de 30 dias. Subsídio de férias, segundo a lei da TSU, são proibidos na função pública. O extrato da dívida com a menor taxa de juros. Nós temos entre 1%, algumas vezes, taxa de juros nula com o FMI. Portanto, não era tão urgente pagar a dívida com o FMI. Nós tivemos em Moçambique uma empresa ligada à máfia internacional que já esteve a gerir os nossos documentos de identificação. Os nossos BIs, muitos que estão aqui, os BIs foram emitidos pela máfia. Uma empresa da máfia internacional, e eu falei disso no Parlamento, portanto, pela vontade, eu fui uma das pessoas que fiz a denúncia sobre isso, não quero voltar a falar desse detalhe. Uma empresa da máfia internacional geriu a emissão de BIs e passaportes biométricos em Moçambique ligados aos serviços secretos de um certo país que não vou dizer. Que essa empresa chegou a desligar nos aeroportos e nas fronteiras a blacklist, a lista negra das pessoas que são procuradas no mundo. Criminosos procurados no mundo sabiam que as nossas fronteiras, a blacklist estava desligada, eles podiam entrar no nosso país. O extrato da dívida com a menor taxa de juros. Nós temos entre 1%, algumas vezes, taxa de juros nula com o FMI. Portanto, não era tão urgente pagar a dívida com o FMI. Nós tivemos em Moçambique uma empresa ligada
a máfia internacional que já esteve a gerir os nossos documentos de identificação. Os nossos BIs, muitos dos que estão aqui, os BIs foram emitidos pela máfia. Uma empresa da máfia internacional, e eu falei disso no Parlamento, portanto, falo à vontade. Eu fui uma das pessoas que fiz denúncia sobre isso. Não quero voltar a falar desse detalhe. Uma empresa da máfia internacional geriu a emissão de BIs e passaportes biométricos em Moçambique ligados aos serviços secretos de um certo país que não vou dizer. Que essa empresa chegou a desligar nos aeroportos e nas fronteiras a blacklist, a lista negra das pessoas que são procuradas no mundo. Criminosos procurados no mundo sabiam que as nossas fronteiras, a blacklist estava desligada, eles podiam entrar no nosso país. O extrato da dívida com a menor taxa de juros. Nós temos entre 1%, algumas vezes, taxa de juros nula com o FMI. Portanto, não era tão urgente pagar a dívida com o FMI. Nós tivemos em Moçambique uma empresa ligada à máfia internacional que já esteve a gerir os nossos documentos de identificação. Os nossos BIs, muitos dos que estão aqui, os BIs foram emitidos pela máfia. Uma empresa da máfia internacional, e eu falei disso no Parlamento, portanto, falo à vontade. Eu fui uma das pessoas que fiz denúncia sobre isso. Não quero voltar a falar desse detalhe. Uma empresa da máfia internacional geriu a emissão de BIs e passaportes